Começa agora, Repercussão Geral. Olá, eu sou o Sérgio Duarte, agradeço por sua sintonia aqui na Rádio Justiça em 104,7. Repercussão Geral. Pedir a retenção de passaporte é medida para credor pressionar o devedor. Quem vai explicar melhor esta previsão legal é a doutora Adriana Barreto. Ela é advogada especialista em direito civil. Olá, doutora Adriana, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Olá, Sérgio. Olá, ouvintes da Rádio Justiça. Sim, pois é. Com a introdução, com a alteração do Código de Processo Civil, a partir de 18 de março de 2016, abriu-se essa oportunidade aí para que os credores tenham mais uma oportunidade mais severa, vamos dizer assim, de conseguir que o devedor passe a sofrer algumas restrições para a satisfação das suas dívidas, né? O que se tem hoje em dia é que 90% dos devedores, muito embora não tenham patrimônio em seu nome particular, né, passa a transferir esse patrimônio para terceiros, acaba, na verdade, mantendo um nível de vida como se nada tivesse acontecendo, enfim, e não busca um meio de satisfazer essa obrigação. Então, com essa alteração aí no CPC, muito embora os juízes de primeira instância tenham com certas restrições aplicado e os tribunais tenham até muitas vezes afastado essa medida, nós vemos aí uma possibilidade, né, uma abertura de pressionar mais mesmo realmente esse devedor. Então, assim, o que se espera, na verdade, é que com isso altere um pouco o posicionamento desse devedor que, como eu disse, continua tendo a vida dele normal, né? Fazendo viagens, conduzindo carros particulares, enfim, mantendo aquele nível de vida normal, porém, já tendo transferido o patrimônio para terceiros, né? E com isso burlando realmente aquele credor e não satisfazendo aquela obrigação. É importante, inclusive, Sérgio, que o advogado que vai fazer esse pedido no processo tenha o cuidado de, na verdade, justificar esse pedido com provas, demonstrando, através até mesmo de redes sociais, o que essa pessoa faz no dia a dia dela, né? O que as viagens que ela vai lá e posta numa rede social, enfim, os carros, a maneira de ela se comportar no dia a dia, né? E com isso fazer um pedido embasado para evitar justamente que o juiz entenda que não é o caso. Como é muito recente isso no judiciário, a gente diz muito recente quando a coisa acontece há um ano aí, enfim, não tem ainda um posicionamento do STJ, não chegou nenhuma pedido nesse sentido lá, e o STJ ainda não se posicionou, né? Os tribunais, a princípio, entendem que isso é uma maneira muito rigorosa, porque impede aí o direito de ir e vir do devedor, que isso não pode esbarrar, que isso é um direito constitucional, que tem que ser preservado, porém, não deixa de ser um caminho. Doutora Adriana Barreto, estamos falando só do passaporte, mas há outros documentos que podem ser bloqueados também? Sim. Inclusive tem um caso especificamente aqui que foi julgado recentemente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, onde a juíza deferiu, na verdade ela autorizou a suspensão da CNH de um devedor. Além disso também existe a questão do bloqueio dos cartões de crédito, né? Se uma pessoa ela é devedora, tem uma dívida considerável ou não, que seja, não tem porquê, né, ela continuar se utilizando de cartões de crédito, enfim, fazendo outras compras e não satisfazer aquela obrigação que ela tinha e deixando ela de lado, inclusive. Então, além da questão do passaporte, existe a possibilidade também de se pedir a suspensão da CNH ou mesmo o bloqueio de cartão de crédito daquele devedor. Doutora Adriana, esta questão envolvendo dívidas envolve também o bloqueio desses documentos para quem deve até a pensão alimentícia ou não se aplica? Olha,
Bem colocada a tua pergunta, inclusive. Existe também um caso específico onde houve o bloqueio da CNH de um devedor de alimentos, tá? Outros documentos, a princípio, não se tem notícia. O que mais se tem visto realmente são esses 3 tipos de documentos. Mas a CNH, eu vi num caso específico também, onde até o juiz, na verdade, ele embasa a decisão, dizendo que não esbarra no direito de ir e vir, enfim, do cidadão ou do devedor, porque ele tem outros meios de locomoção. Ele não precisa de um carro particular, né? Ele está devendo alimentos para o filho, não satisfez aquela obrigação, porém continua se locomovendo com um veículo particular. Então, nesse caso, o juiz entendeu, olha, não fere o direito de ir e vir na medida que ele pode se locomover por transporte público coletivo ou até mesmo a pé. A senhora acredita que a justiça precisa ser mais severa para resolver esses casos em que o devedor ele acaba ignorando essas tentativas para se chegar a um acordo? Sem dúvida. Eu acredito que realmente isso é vamos dizer assim, até uma esperança, né? Porque existem muitos processos aí onde os credores ficam anos a fio fazendo inúmeras tentativas, bloqueio em conta corrente, o devedor já sabendo disso não mantém saldo suficiente, transfere o patrimônio particular. Eu acho que isso realmente seria, vamos dizer assim, uma esperança para que os credores pudessem ter essa possibilidade. Eu acho que não é uma medida usual, porque é uma novidade, mas seria um caminho. E, doutora Adriana, os nossos ouvintes ficam sabendo dessas novidades, surgem os questionamentos, mas o advogado, então, para basear isso, como a senhora já citou para nós logo no início, ele precisa, então, deixar bem claro a situação, vamos dizer o termo de hoje, a ostentação que essa pessoa tem, é isso? O que normalmente quando se faz um pedido perante o judiciário, o interessante é sempre que se faça com base em informações, né, em buscas que se faz normalmente. Então, o credor, na verdade, ele tem o dever de impulsionar esse processo. O juiz, na verdade, ele vai julgar de acordo com as provas que forem produzidas. Então, se o advogado não toma cautela de fazer um pedido embasado, né, em informações reais, ou como eu mesmo disse, a título de exemplo, se faz uma pesquisa em redes sociais, o que a pessoa continua ali postando acerca da sua vida particular e acerca do que ela viaja, enfim, do que ela ostenta, pode muito bem ser indeferido esse pedido. O juiz pode achar que não, eu não tenho fundamento para isso. Então, assim, além de o processo já ter tido o seu curso com o esgotamento de outras vias normais de busca de bens, que no caso aí seria a quebra de sigilo bancário, onde se pede o bloqueio de ativos financeiros, ou mesmo a informação advinda da Receita Federal, onde se quebra o sigilo fiscal, e as informações dos bens que o devedor indica ali naquela declaração de imposto de renda dele também não são suficientes, porque ele hoje já transferiu para terceiros ou mesmo não declara isso perante a Receita Federal. É importante que assim, se esgote esse caminho normal, né, da busca de bens, e também se demonstre para o juiz. Além de tudo isso, a pessoa burla o judiciário porque não demonstra o que efetivamente ela tem patrimônio para satisfazer a dívida, ela não quer fazer isso, e continua tendo uma vida de ostentação. Então isso é muito importante, para que o juiz entenda que seria o caminho, na verdade, porque senão não vai haver interesse nenhum em compor ou pagar essa dívida. Doutora Adriana Barreto, esse pedido de bloqueio, ele se aplica só na Justiça de primeiro grau ou também os tribunais superiores estão com outro entendimento sobre isso? Na realidade, a Justiça de primeiro grau, os juízes, particularmente aqui na capital de São Paulo, têm entendido em alguns casos, muito especificamente, porque como eu disse, é muito novo isso, têm entendido favoravelmente a esse pedido e têm aceito. Porém, os tribunais, até o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, a princípio, é que entendimento com o tempo e com os acontecimentos acabam mudando, mas a princípio o tribunal tem entendido que não
na maioria dos casos, que isso que viola muito o direito de ir e vir do cidadão, que é contrário à Constituição Federal. Mas essa questão ainda não foi levada a estudo por parte do STJ, ou a decisão por parte do STJ. E lá, então, é que nós vamos ter aí definitivamente o que os ministros entendem a respeito da situação. Mas, a princípio, então, os juízes de primeira instância têm sim, dado em alguns casos especificamente, porém o tribunal, na maioria das vezes, afasta, infelizmente. E esta ação, a senhora acredita que esse bloqueio, ele veio mesmo para gerar um transtorno, constranger o devedor? Sim, a ideia é justamente essa. Com base no artigo 139, o inciso 4º aí do CPC, que estabelece que o juiz dirigirá o processo e determinando todas as medidas coercitivas, é justamente nesse sentido, é para constranger esse devedor, uma pessoa que deixa de pagar uma dívida, porém planeja fazer umas férias de final de ano, e aí tem lá o passaporte dela suspenso, com certeza vai gerar um transtorno, né? E aí talvez mobilize essa pessoa que ela realmente compõe essa dívida. E hoje a Justiça de São Paulo, ela demora quanto tempo para autorizar essa retenção do passaporte ou o bloqueio desses documentos, como o cartão de crédito ou a Carteira Nacional de Habilitação? Em média, o pedido não é demorado de ser apreciado, como eu disse, só depende mesmo realmente de ser bem embasado, bem fundamentado e comprovado. O juiz, em média, analisa isso em 15 dias, mas o tribunal, às vezes, a outra parte pode recorrer, obviamente, porque toda decisão é recorrível, e havendo o recurso, o tribunal, em média, tem decidido em torno de 3 meses se vai manter a decisão ou não. Vamos aguardar, então, que esse tema chegue para uma análise, uma decisão de uma Corte Superior como o STJ até o STF, doutora Adriana? Sim, vamos analisar, porque então é que as coisas podem efetivamente tomar outro rumo e se o STJ ou o STF entenderem que é o caso de se manter, realmente a coisa pode mudar bastante. Eu quero agradecer a participação da doutora Adriana Barreto, advogada especialista em direito civil. Ela esteve repercutindo conosco sobre decisão que pede a retenção de passaporte, que é uma medida para um credor pressionar o devedor. Doutora Adriana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, ouvintes da rádio.